Vamos continuar falando então de ações e projetos. No vídeo anterior a gente já havia criado uma ação e um projeto, então aqui no nosso dashboard ele já vai mostrando, eu tenho dois no prazo. Relembrando, então aqui está a nossa lista. Como é que eu gerencio a minha lista de ações e projetos? Basicamente na nossa página de ações e projetos, criar e gerenciar, quer dizer, eu já criei, agora eu vou gerenciar. E você pode fazer os filtros. Então se eu quiser apenas por situação, por status, por responsável. Então, se eu sou, dependendo do meu nível hierárquico, eu vou ter uma série de ações, projetos e planos de ação listado aqui, não só apenas esses dois no meu exemplo, né? Então, os filtros eles fazem muito sentido para ajudar nessa gestão. Né? Você pode querer filtrar apenas os atrasados, por exemplo, para tentar cobrar as pessoas ou ajudá-los, né, a sair desse status, enfim. A gente falou dos tipos também, né? Ação, plano de ação, projeto, né? Lembrando que projeto aqui ele tem algumas informações a mais, como ter tarefas dentro dele relacionado a esse projeto, a esse plano de ação. E aqui a gente na listagem já acompanha, ó, então eu tenho 100% das tarefas em aberto e no prazo. E eu posso fazer a gestão desse projeto. Clicando nele, eu vou ver os demais detalhes. Lembra que a gente viu também, a gente tem umas informações resumindo o projeto. Aqui a gente tem o resumo das tarefas e aqui a gente tem já o resumo das horas trabalhadas e também a questão do orçamento. Ó, a gente já consumiu 23% do orçamento, né? A gente já executou 23% do orçamento desse projeto e a gente está trabalhando já 5 minutos nele. Aqui abaixo a gente tem a lista de tarefas, então a gente tem um usuário aqui que é o Juca. Ele está trabalhando, está fazendo essa tarefa de ligar para os clientes e já levou 5 minutos trabalhando nela. Posso ter essa mesma visualização em Kanban ou em Gantt também, caso seja a sua preferência. Tá? E aí eu posso aqui lançar mais custos anexos e aqui os comentários. A gente viu que o Juca já comentou também, nós comentamos. Então nós temos essa forma de fazer a gestão do projeto. Tá? Vamos começar a entender um pouco também de tarefas. Então, você viu que dentro do projeto a gente criou uma tarefa para o nosso usuário Juca. Então a gente vai deslogar e entrar como ele, que é o nosso vendedor. Então aqui está o dashboard dele. E temos aqui minhas tarefas, temos uma tarefa. Por que ele tem uma tarefa? Tá? Porque lá no nosso projeto foi criada uma tarefa para ele. Então eu tenho duas formas de trabalhar tarefas dentro de projetos, tá? ou no Sintonia como geral. Então eu posso tanto vir aqui em ações e projetos, tarefas. Ó, e aí eu tenho aqui a lista de tarefas que eu tenho. Então aqui nessa página eu vejo as tarefas que estão dentro de planos de ação e de projetos. Tá? Então, eu não vou ver aqui, por exemplo, se tiver habilitado processos, eu não vou ver aqui nessa página as tarefas de processos. Tá? Isso eu vou ver na outra página que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então, ele vai vir aqui, também pode fazer os mesmos filtros, ou se eu sou um gestor, eu posso fazer os filtros também por responsável, por área e etc., de acordo com aquilo que eu posso ver, por status e tudo mais. Então, eu vejo aqui, aí eu posso mudar. Estou 7 minutos já trabalhando nele. Eu posso editar aqui, mudar o status, mudar as informações. Tá? Então eu posso dizer aqui que eu já concluí, posso dizer que está pausado, né? Posso dizer que está a fazer, voltar a fazer. Um ponto interessante, tarefas dentro de projetos e planos de ação, ele só vai contar tempo se está em fazendo. Isso é muito importante. Tá? Em fazendo, eu estou contando o tempo. Então, digamos que eu saí para almoçar, ou o final do expediente, vou voltar no dia seguinte, eu tenho que mudar esse status para fazer ou para pausado, para poder parar de contar o tempo. Isso é de fundamental importância se você quer contar
no teu plano de ação, no teu projeto, contar o tempo certinho do tempo envolvido para executar as tarefas, tá? E aqui o percentual concluído ele vai dizendo já também, já fiz 20% disso. Então ele vai atualizando aqui no editar. Tá? E aí salvei e caí para dentro do projeto. Interessante isso aqui, vamos aproveitar. Lembra que o diretor criou o projeto e compartilhou com o vendedor. Então se eu vier aqui em criar e gerenciar, que é a página que eu estou agora, veja que ele enxerga, quer dizer, ele está abaixo do diretor, abaixo do responsável pelo projeto, mas ele enxerga o projeto na lista de ações e projetos dele porque ele foi compartilhado com ele. Então ele não tem os botões de ação, então ele apenas visualiza. Então ele pode clicar aqui dentro, ele pode acompanhar todas as informações do projeto, né? Aqui o 20% já de execução. O que é baseado nesses 20% de execução? Lembra que a gente editou a tarefa e botou lá 20%, só tem uma tarefa por enquanto o projeto, ele mostra aqui como 20% já executado o percentual das tarefas. E aqui ele vai vendo todas as informações, a lista de tarefas, os custos, os anexos. E ele pode também comentar. Estou trabalhando, por exemplo. Ok? Outra forma de gerenciar tarefas para um usuário normal. O Sintonia ele tem uma página aqui dentro de executar tarefas, realizar minhas tarefas, que é uma visualização em forma de Kanban. Tanto pode ser acessado via menu lateral, executar tarefas, realizar minhas tarefas, ou direto no dashboard, clicando no minhas tarefas. Ambos os caminhos vai levar ele ao Kanban. Então, para mim acessar minhas tarefas de projetos e planos de ação, eu tenho esses dois caminhos: ações e projetos, tarefas, ou executar tarefas, realizar minhas tarefas. Tá? Ou se eu estou lá no dashboard inicial, clicar em minhas tarefas também. E aqui é a central de tarefas do Sintonia. Então, se você tiver um módulo, por exemplo, de processos também, as tarefas que serão de processos vão estar centralizadas nessa página também. Tá? Então, a gente pode centralizar tudo que for tarefa aqui. Então, muito provavelmente, um usuário mais nível tático operacional, ele vai usar muito mais essa visualização e não vai usar muito aqui dentro de ações e projetos, tá? Que vai ser mais para os gestores. Então aqui vai ter tudo que ele tem para fazer, ele vai estar aqui. Então aqui nas tarefas ele vai poder trabalhar nela. Então eu já tenho aqui a campanha de vendas, uma coisa interessante. Eu vou parar de trabalhar agora, eu vou voltar a atuar nessa tarefa. Lembra que ela está contando o tempo? Eu posso vir diretamente aqui e arrastar para pausado, por exemplo. Né? E aí eu altero o status dela, ela vai estar pausada. Ou poderia arrastar para fazendo. Ou para fazer. Então aqui a gente consegue trabalhar com essas tarefas. Serão sempre cards, né, esses retângulos. Né, sempre vai dizer aqui o nome do processo, ou o nome do projeto, ou do plano de ação. No caso aqui, campanha de vendas. Já vai dizer aqui um resumo da descrição. Então, os primeiros caracteres, a primeira linha lá da descrição da tarefa ele já vai mostrar aqui. Então, relacionar e ligar. E aqui eu vou ter o nome da tarefa que é para executar propriamente dito, ligar para clientes, e o prazo com data e hora. Tá? Amarelo é porque já está por vencer. Então ele considera aí 24 horas antes do vencimento, ele já mostra em amarelo para o usuário quando olhar para o seu Kanban, ele pode ter inúmeras tarefas aqui e já saber o que priorizar. Se estiver dentro do prazo vai estar verde, se já tiver vencido vai estar vermelho. Tá? Então é dessa forma que a gente gerencia tarefas aqui dentro do Sintonia. Uma outra coisa interessante que a gente tem é a possibilidade de criar guias personalizadas para agrupar as tarefas. Veja que a gente tem a guia geral, né, guia ou aba, você pode chamar como quiser. Né, geralmente a gente chama de aba, tá? E aí você pode fazer filtros. Eu posso fazer filtro aqui, por exemplo, pelo nome do projeto, campanha. E aí eu faço o filtro, clico em filtrar e aí eu posso favoritar essa minha pesquisa, esse meu filtro. Tá? Se eu tivesse o modo de processo, eu poderia filtrar para o processo também. Então o filtro aqui eu pesquiso uma pesquisa livre com as informações que estão dentro do card aqui. Então eu pesquisei por campanha porque eu sei que é o nome do projeto. E aí eu favorito, boto um nome, né? Então boto aqui projeto campanha, por exemplo, adiciono.
E aí eu clico em salvar e ele vai criar uma aba campanha. Ó. Digamos que eu tenha 20 tarefas aqui na minha lista de tarefas. Se eu tenho uma aba personalizada para campanha, eu vou ter 20 na aba geral, mas eu posso clicar diretamente aqui em projeto campanha e ele vai me mostrar somente aquela minha uma tarefa que está relacionada àquela minha campanha de vendas. Então, para isso que vai servir o favoritar, tá? Para facilitar na divisão dessas tarefas, ok? Então, dessa forma a gente trabalha com tarefas. Sempre executar tarefas, realizar minhas tarefas, ou ações e projetos, tarefas com foco em tarefa de projeto e, e plano de ação. Então, se eu quiser concluir aqui, ó, eu clico nela, mudo o meu status de fazendo para concluído, boto aqui o percentual de conclusão para 100% e está finalizado. Posso excluir minha aba personalizada também se eu quiser. Ó. Tem a lixeirinha aqui. Excluo ela. Tá? Vamos ver como é que é o Kanban do nosso diretor também. Então agora aqui estamos com o nosso diretor. Ele tem a rotina dele, ó, então ele pode acompanhar as ações e projetos dele, fazer a gestão. Então ele pode entrar aqui no projeto dele. Ó. Então agora das tarefas em andamento ele tem 100% das tarefas concluídas. Foram gastos 12 minutos e aqui ele vai acompanhando também, ó, tarefa a tarefa. No Kanban também, no Gantt também. E ele também pode vir aqui em executar tarefas, realizar minhas tarefas, assim como o nosso outro usuário fez, e ver esses projetos, essas ações, também aqui no Kanban. Então veja que ele também tem, ó, tanto a ação como o projeto, ele também vê aqui no Kanban. E ele pode acessar daqui também. Então ele pode clicar aqui no projeto, por exemplo, e ele vai ter o acesso para edição. A diferença é que pelo Kanban ele já tem o acesso direto para edição, porque ele tem que dizer que está fazendo alguma coisa, né? Ele vai finalizar, ou ele vai editar essa tarefa, ou vai atualizar esse projeto, né? Mas se ele salva ali, ele também vem para a navegação do projeto. Mesma coisa para ação. E assim por diante. Tá? Então ele consegue centralizar também a rotina dele do que ele tem para fazer, sempre em executar tarefas, realizar minhas tarefas. Então esse pode ser o grande foco dos usuários na rotina, sempre acompanhar isso, né? Então, digamos assim, o foco em realizar minhas tarefas para diariamente saber aquilo que tem por fazer, e ações e projetos aqui, criar e gerenciar, ou tarefas, seria mais no sentido de fazer uma gestão, né? Porque aqui em realizar minhas tarefas vai ser só aquilo que ele tem a fazer, né? Ele não vai conseguir gerenciar o que é da sua equipe, né? E aqui ações e projetos ele pode gerenciar e também o que é da sua equipe, enfim, abaixo da sua estrutura organizacional. Ok? Então assim a gente trabalha com ações, projetos, planos de ação e as tarefas dentro do Sintonia.